Olá, meus amigos do canal Elétrica Virtual. Pessoal, estamos com mais um vídeo e neste vídeo nós vamos estar falando sobre geradores. É isso aí. Então, se você tem vontade de aprender sobre geradores, então fique sintonizado nesse vídeo até o final, onde vamos estar falando sobre esse tema geradores. Então, meus amigos, eu quero agradecer a todos vocês que estão prestigiando o nosso canal em qualquer parte do Brasil e até mesmo de outros países. Fica aqui meu forte abraço. Deixa aqui nos comentários de onde você está assistindo o nosso canal. Eu vou mandar um forte abraço para vocês. Então, é isso aí. Sem perda de tempo, então vamos falar sobre geradores. Vamos lá! Muito bem, pessoal. Então, vamos falar sobre geradores elétricos, isso mesmo. Então, vamos iniciar aqui falando sobre o conceito inicial dos geradores, ok? Então, um gerador elétrico, esse dispositivo, ele tem como objetivo converter a energia não elétrica em energia elétrica, ou seja, ele faz uma conversão, tá bom? Ele pega um outro tipo de energia e converte em energia elétrica, é a qual vamos estar utilizando no nosso dia a dia, ok? Então, esse é o tipo de conversão de energia elétrica. E quando essa energia elétrica convertida ela é acoplada em uma carga, tá? Tende-se essa carga se manter em movimento, ok? Os elétrons eles são as cargas responsáveis por carregar, então, essa energia, ou seja, ela é responsável pelo transporte. Então, é ele que vai se manter em movimento, ok? Mais para frente, nós vamos estar gravando um vídeo aqui e vamos falar sobre corrente elétrica. E essa corrente elétrica, nós vamos detalhar bem de forma, bem assim, para deixar bem fixado na mente de todos que quem transporta a energia elétrica são os elétrons. E o movimento dos elétrons, isso aí é o que vai gerar a corrente, ok? Mas inicial é isso. Todo o dispositivo gerador, ele transforma energia não elétrica em energia elétrica. Para isso, nós vamos dar alguns exemplos de geradores. É isso aí, fique ligadinho, porque nós vamos dar exemplos de geradores. Falando de geradores, eu quero aqui já mandar um abraço para os nossos amigos prestadores de serviço que têm a responsabilidade de manter esses equipamentos geradores em funcionamento. Eu quero mandar um abraço para os amigos aí da empresa Sultrec, que presta manutenção dos geradores. E também para outros amigos aí da empresa Mil Geradores. E também, eu vou lembrar aqui o nome de uma outra empresa, e depois no decorrer do vídeo eu vou mandar um abraço aí para todos eles. Então, pessoal, fica aqui meu forte abraço a vocês, prestadores de serviço, que estão empenhados em manter esses equipamentos em bom estado para fornecer energia elétrica nos circuitos, ok? É isso aí, pessoal. Então agora vamos falar sobre alguns tipos de geradores. Se você já sabia desse conceito aí, deixa aqui no comentário. Se você não sabia, fala, foi muito bom aprender aqui no canal Elétrica Virtual esse conceito de geradores. É isso, pessoal. Então deixa no comentário, ok? Vamos lá. Vamos falar então de gerador químico. Isso aí, geradores químicos. Que tipo de geradores são esses? Helenildo, só conheço um tipo de gerador. Ok, mas aqui nós vamos aprender 3 tipos de geradores. Então, geradores químicos, quais são? Vamos lá, vamos trazer aqui os geradores químicos, como a palavra em si já fala químico, são aqueles geradores que transformam energia química em energia elétrica. Esse é o nosso objetivo da nossa aula aqui, sempre será esse. Transformar um tipo de energia em energia elétrica. Que tipo de energia que é essa aí? É o que nós vamos falar desses geradores. Então, estamos falando agora geradores químicos. Geradores químicos transformam energia química em energia elétrica. E vamos dar um exemplo, então, de gerador químico. Vamos falar, então, do primeiro gerador, né, que veio aqui na minha mente. Eu vou falar o primeiro gerador, uma pilha. É isso mesmo. Elétrica virtual, o Helenildo. Então, uma pilha é um gerador? Sim, sim. E como que eu vou dar esse exemplo para você que essa pilha é um gerador? Imagine vocês têm um controle remoto, tá? Esse controle remoto é você comandar, ligar ou desligar um aparelho de ar-condicionado ou mesmo uma TV. E sem um aparelho você não vai conseguir.
você precisa então que esse aparelho esteja ligado para você ligar, manipular, aumentar, diminuir. Só que esse aparelho depende de uma pilha. E essa pilha é exatamente isso, é uma fonte para alimentar as cargas, os elétrons, se movimentar dentro desse controle. É isso aí, pessoal. Então, sem a pilha, você não consegue alimentar o seu controle. Então, a pilha vai alimentar a placa, o circuito no seu controle, e você vai, então, ligar e desligar o seu equipamento. Então, dentro dessa pilha, existe, então, uma carga, uma tensão que você irá fornecer para a sua TV ou comandar qualquer outro equipamento. Então é isso, a pilha é uma fonte, é um gerador. Você pega a pilha, você vai ver, deixa eu ver se eu tenho uma pilha aqui, já vou mostrar para vocês, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver se eu encontro aqui uma pilha. Deixa eu ver aqui. Bom, eu tenho aqui um controle, mas não tenho a pilha. Vamos ver se eu encontro aqui uma pilha. Prontinho. Aqui, ó, eu tenho uma pilha pequena, é uma pilha AAA, 3A, né? E nessa pilha, pessoal, você pode pegar aí na sua casa e você pode observar mais e menos, ok? São as polaridades, mais e menos. Então, se você colocar essa pilha aqui em um circuito, dentro dessa capacidade de aqui, ó, 1,5 volts, 1,5 volts, ela vai alimentar o circuito, tá bom? Então é isso. Então isso aqui é um gerador. Então a pilha é um gerador. Um outro gerador, vamos falar então de um outro gerador químico. Bateria. Pilha é pilha e bateria é bateria, tá bom, pessoal? Então bateria é um gerador químico. Isso mesmo, bateria de carro, bateria de uma moto, um banco de baterias onde você vai alimentar aí um no-break ou coisa semelhante. Então, ali você tem um gerador. Então, a bateria é um gerador. O seu carro só irá funcionar se você estiver com a bateria ali acoplada no circuito para alimentar o motor de arranque e também, outros circuitos, tá bom, pessoal? Então, depende muito esse circuito do seu veículo da bateria. Vai depender muito do estado da bateria. Então, mais um gerador químico que é a bateria. Beleza? Então é isso. Os geradores químicos, vou deixar só esses dois exemplos aí. Se você já sabia que pilha e bateria eram um gerador químico, deixa aí o seu comentário. Já sabia? Se você não sabia, também deixa o seu comentário. Aproveite também, já deixa o seu like por essa informação, tá bom? Então é isso aí. Vamos falar então de um outro gerador que transforma um outro tipo de energia em energia elétrica, tá bom? Vamos lá. Vamos falar do gerador luminoso. Poxa, Lenildo, que tipo de gerador é esse? Eu nunca vi falar. Nunca ouviu falar de gerador luminoso? Pois saiba que esse tipo de gerador já existe há muitos anos, tá bom? Existe há muitos anos. Infelizmente, poucas pessoas falam sobre esse gerador luminoso, mas agora, né, agora está tendo mais, assim, um foco mais principal aí sobre esse gerador luminoso. E que tipo de gerador é esse? Vamos lá, vamos falar então. Esse tipo de gerador, pessoal, é o gerador que converte a energia luminosa, ou seja, energia do sol, pronto. Só de falar de energia do sol, eu creio que você já matou aí que tipo de gerador é esse. Então ele converte a energia luminosa do sol em energia elétrica. Então nós estamos falando das placas fotovoltaicas. É isso aí, as placas fotovoltaicas. Tem muitos geradores aí que estão instalados no Brasil, cresceu muito o número de geradores, usinas que têm sido instalado aí no nosso Brasil, com placas fotovoltaicas, captando a energia do sol e transformando então em energia elétrica. Isso é fundamental, muito importante. Tem muitas pessoas que estão pagando menos, utilizando a energia solar e transformando para energia elétrica. Quando eu falo pagando menos, pessoal, pagando menos a conta
e energia da sua concessionária, tá? Existem alguns modelos de instalação do sistema fotovoltaico, que não é o caso desse vídeo que eu vou estar falando aqui, se bem que tem um vídeo que eu estou falando sobre esse tema aí de geradores fotovoltaicos, tá? Se você tem interesse em aprender, visita aí os nossos vídeos, que eu tenho um vídeo exclusivo falando somente de geradores fotovoltaicos. É isso aí, pessoal. Então, vamos lá. Então, qual é o objetivo? O objetivo é, então, transformar a energia solar ou energia luminosa em energia elétrica. Percebeu que tudo em volta, né, em volta da gente aqui é necessário utilizar energia elétrica, tá? Observe bem isso aí. Na sua residência, qual tipo de energia você vai encontrar? De repente você vai falar energia elétrica. Não, nem sempre é energia elétrica, tá, pessoal? Você vai sempre estar utilizando algum equipamento para transformar a energia elétrica em outro tipo de energia. Então fique atento quanto a isso. Então, energia luminosa são as placas fotovoltaicas. Um conjunto de placas fotovoltaicas, você pode, então, instalar uma usina elétrica. Muito bem. Agora vamos falar do outro tipo de gerador. Tá? Vamos falar de outro tipo de gerador. Esse gerador que nós vamos falar é o gerador mecânico. Isso, geradores mecânicos. Algumas pessoas falam da seguinte forma, grupo gerador. E para alguns eletricistas, acha muito estranho esse conjunto aí, grupo gerador, porque na mente de muitos eletricistas, entende-se apenas como gerador. E por que grupo gerador? Porque está acoplado ao alternador um motor. Então, alternador e motor é um conjunto. Se é um conjunto, então chamamos de grupo. Grupo gerador, porque é alternador e motor. Então, vamos falar de geradores mecânicos. E como que eu faço, então, para transformar essa para energia elétrica, para ter energia elétrica? Então, o objetivo é aqui. A maioria dos geradores mecânicos, maioria não, né? Não vou falar a maioria, mas principalmente nas usinas hidroelétricas, tem lá uns conjuntos de geradores que a função dele é transformar a energia potencial, tá? A energia potencial das águas, né, que tem lá nas barragens, aquele acúmulo de água, e naquelas barragens, tempos e tempos, se solta algumas comportas e abre aquele grande volume de água, desce diretamente, né, para as turbinas dos geradores, aquelas turbinas gigantes, ela entra em movimento, olha só, entra em movimento mecânico, tá, pessoal? Movimento mecânico. Entra em movimento, girando as pás do gerador, e com esse movimento de girar as pás do gerador, vai transformar aquela energia mecânica do gerador em energia elétrica. Primeiro, a energia potencial das águas, que está lá acumulada, que desce nas pás do gerador, gira as turbinas, né? Gira as turbinas mecanicamente, e uma vez que gira essas turbinas mecanicamente, e aí esse outro tipo de potencial, através da eletromotriz, aí é um outro assunto, é uma outra aula, um outro vídeo que nós vamos estar falando sobre isso. Se você quer que fale sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários, tá? Mas é um assunto bem bacana falar sobre eletromotriz, e eu não vou falar aqui. O objetivo desse vídeo é só trazer alguns exemplos de geradores. Então, se você quer que eu fale sobre isso, deixa aqui nos comentários que nós vamos gravar um vídeo falando somente de eletromotriz dos geradores. Então é isso, pessoal. Geradores mecânicos, ele transforma energia mecânica para energia elétrica. Uma vez um grande professor falou para mim, olha, Helenildo, nenhuma energia é criada, tá? Nenhuma energia é criada. Energia não se cria, ela se transforma. Então você tem como transformar um tipo de energia. Criar não, criar não, você não cria. Ela se transforma porque já existe na natureza, tá bom? Então é isso. Um exemplo, então, de energia, vou dar um exemplo bem simplório aqui, de energia mecânica. Suponhamos, tá, pessoal? Olha só, vamos dizer que aqui é o meu, eu sou o gerador. Eu sou o gerador, tá bom, pessoal? Isso aqui é o potencial. Vamos dizer que
Claro que aqui tem um potencial gravitacional e vamos trabalhar exatamente sobre isso. Eu vou soltar aqui a caneta e você vai ver que o limite será aqui a mesa. Então, qual é a função do gerador? Olha só, tá? Observa a função do gerador. Soltei, eu tenho que pegar novamente a caneta e levar o ponto onde estava. Soltei, peguei a caneta. Para que haja esse movimento, eu tenho que pegar e levar lá e soltar, levar e soltar. É exatamente isso que o gerador faz. Para manter em movimento, ele sempre tem que ter essa inércia aqui, ó, tá? Em movimento, sempre em movimento. Então, eu não soltei, parou lá e já gerou. Não, eu tenho que manter o gerador em movimento. Para manter ele em movimento, tem que fazer exatamente esse movimento aí, seja através do volume das águas, ou pode ser também através de um motor que eu tenha que adicionar diesel, que na maioria dos prédios comerciais tem um gerador, um grupo gerador aí com motor a diesel. Então você tem que alimentar esse motor. Na falta de energia elétrica, esse gerador irá partir através do diesel, que está lá armazenado, e ele vai funcionar através de diesel, mantendo então o prédio funcionando com energia elétrica através dessa transformação, tá? Então é isso, pessoal. Esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado desse assunto. É muito bom falar sobre geradores. Já tem um vídeo que eu tenho falado aí, eu trouxe aí uma forma bem simples, né? Bem simples, bem rasa, falando sobre geradores, e agora se aprofundando um pouco a mais, trazendo aí o conceito, o princípio de funcionamento de geradores para energia elétrica. Então, espero que vocês tenham gostado. Fica aqui meu forte abraço. Divulgue esse vídeo para outras pessoas que ainda não conhecem o canal Elétrica Virtual. Então, se você ainda não é inscrito, convida a se inscrever e compartilhar esse vídeo para outras pessoas. Fica aqui meu forte abraço e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!